Oi pessoal, hoje vamos meditar no Salmo 23, que é um salmo que eu sempre gostei, desde tenra idade. Com a maturidade começo a perceber que este salmo, para além de ser um salmo que garante que não estamos só, é um salmo que nos torna matadores de gigantes. Vamos começar. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. O pastor de ovelhas é aquele que guia, cuida, protege as ovelhas de qualquer perigo. Como sabe, as ovelhas têm uma visão centrada só para frente, eles não conseguem se aperceber dos perigos. Então, o pastor é aquela voz que a ovelha fica atenta porque confia que é quem o protege, quem o guarda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O que é vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte é o deserto que cada um de nós enfrenta numa ou noutra situação, mais cedo ou mais tarde, conforme a descoberta do seu propósito, que é individual, uma coisa que temos que ter consciência. O vale da sombra da morte é um processo individual, processo criado pelo próprio pastor, para que cada uma das ovelhas identifique o seu propósito, a sua missão nesta terra. Como se tem dito, a salvação é individual. O vale da sombra da morte, outros chamam da noite escura da alma, outros chamam o processo do deserto, é individual. Mas depois vamos perceber que é individual porque a destra dele está conosco. Quer dizer que nós vamos passar por esses momentos com ele nos amparando. Vamos passar pelo vale da sombra da morte, vamos passar pelo urso, vamos passar pelo leão, mas quem nos suporta, quem nos conforta, é ele. O tal teste. Visitem os meus vídeos, vão perceber quando eu falo do teste. O teste é vivido individualmente. O teste é o lugar de aperfeiçoamento ou de identificação do nosso propósito aqui nesta terra. Muitas vezes o pastor permite que passemos pelo vale da sombra da morte, pelas aflições, para que possamos aprender a escutar a voz dele. Uma história que contavam no tempo de Jesus, os pastores, cada pastor com 100 ovelhas, levava as ovelhas para os pastos verdejantes. Cada pastor com as suas 100 ovelhas. E nesse local ficavam e pernoitavam lá. No local onde albergavam as ovelhas, né, num curral, ficava apenas um pastor a cuidar de 1000 ovelhas, né? Porque no caso andavam 10 pastores, cada um com 100 ovelhas. Então, 1000 ovelhas, ficava um pastor a cuidar lá num curral, enquanto os outros iam descansar no hotel. Na manhã seguinte, ao som do pastor, as 100 ovelhas daquele pastor levantavam-se e iam. Nunca houve história de uma ovelha de um pastor ir ao som da voz do outro pastor. Isto o que quero dizer que Deus muitas vezes permite provações e dores para que a gente esteja alinhado e ao som da voz estejamos familiarizados e não confundamos. Não seguimos o pastor que não é o nosso pastor, porque pelo som da voz nós já identificamos que ele é o nosso pastor. Um criador de ovelhas contou também que
Quando uma ovelha é muito rebelde, está sempre a desgarrar, está sempre a seguir caminhos contrários da que o pastor está a orientar, ele pega na ovelha, propositadamente quebra uma das patas, depois enrola com ligadura e passa a carregá-la num colo. Essa ovelha, depois de melhorar, fica tão apegada ao pastor que ao som da voz do pastor ela já está ali. Ela não se desgarra mais. Ela é tão sensível à voz do pastor que as outras, ainda que estejam distraídas, ela é a primeira a ter sensibilidade da voz do pastor. Então, muitas das vezes, Deus vai permitir situações que, na tua opinião, no teu ver, no teu pensamento, é injusto, é dolorido, tu não merecias. Mas porque Ele não quer te perder. E Ele quer que tu estejas sensível à voz dEle e não confundas a voz dEle com nenhum outro. Para te tornares aquela filha amada dEle, aquela menina dos olhos dEle. Ele permite essas situações, mas é para o teu bem.